Olá, você é daqueles que fica com raiva quando o médico diz que você tem só uma virose? Meu nome é Felipe Marinho, eu sou médico pneumologista e estou aqui hoje para desmistificar um pouquinho esse termo tão ingrato na medicina. Então vamos conversar um pouquinho sobre as viroses. Bom, muitos médicos falam que você tem uma virose não é por maldade ou por falta de vontade de querer te dar um nome correto da sua doença. Na maioria dos cenários, não é muito possível te dar um nome correto do vírus que você tem. A gente meio que ficou mal acostumado com o Covid, que a gente tinha aquele teste genético colhido pelo SWAB, que era o RT-PCR, que procurava fragmentos do RNA do vírus e dava com a certeza muito alta que a infecção viral era causada por aquele vírus específico, o SARS-CoV-2. Mas na maioria das vezes, por mais que exista capacidade tecnológica para se procurar o nome do vírus e te dar esse nome, também é relativamente desnecessária no contexto de saúde populacional e do ponto de vista individual, ela não muda a tua conduta. Ela não muda o que você vai fazer com esse papel, com esse documento, porque a doença, na maioria das vezes, é autolimitada. Então, aprofundando nesse tema, a virose é uma doença causada por um vírus. E aí, se eu for listar para vocês todas as doenças causadas por vírus, a gente fica aqui muitos minutos falando. Mas saibam que a hepatite é uma doença causada por um vírus, o HIV, a AIDS é uma doença causada por um vírus, mas também doenças banais como o resfriado comum ou aquela indisposição intestinal, aquela diarreia do fim de semana, quando a gente foi para a praia e comeu alguma coisa contaminada, muito provavelmente também é causada por um vírus. Então, quando a gente fala virose, praticamente a gente restringe o uso do termo àquelas doenças de pronto-socorro, ou seja, aquelas doenças agudas causadas por vírus que têm manifestações semelhantes. Então, quando o vírus entra no nosso corpo, vamos entender o que acontece. Se um vírus acabou de entrar no meu corpo não reconhece esse vírus como sendo uma parte minha, ele, portanto, é um inimigo. Se ele é um inimigo, meu corpo precisa achar um jeito de matá-lo. Enquanto meu corpo ainda não consegue fazer, o vírus conseguiu atravessar as minhas mucosas. Se for um vírus respiratório, ele penetra pelas mucosas da boca, do nariz ou até dos olhos. Se ele é um vírus intestinal, ele penetra pela mucosa intestinal depois que eu degluto um alimento contaminado. Se eu peguei esse vírus por uma transfusão de sangue ou uma lesão de pele, alguma coisa, o mecanismo é diferente, mas também tem alguns vírus que são transmitidos por vetores, como é o vírus da dengue. Ele é transmitido pelo mosquito, assim como outros vírus. Bom, depois que esse vírus conseguiu vencer essa primeira barreira e entrou dentro do meu corpo, ele é um inimigo. E aí, se ele é um inimigo, eu preciso achar um jeito de destruí-lo. No começo, meu corpo não sabe fazer isso, mas ele vai procurar um jeito de fazer. Enquanto ele não consegue esse jeito, o vírus entra nas células, se incorpora o seu material genético dentro do nosso material genético e usa o nosso corpo para multiplicar essas cópias de vírus e infectar outras células dentro do meu corpo e também para transmitir essa doença para outras pessoas. Com o passar dos dias, o meu corpo vai identificar ou achar um jeito de matar o vírus. Ele vai criar o que a gente chama de anticorpos. Os anticorpos são proteínas que podem ser ligadas a cantos específicos dos vírus e essas proteínas ligadas nesse vírus vão funcionar como sinalizadores. Eles vão mostrar para o meu corpo que aqui tem um inimigo e que esse inimigo precisa ser destruído. Então as minhas células de defesa agora têm um alvo visível e elas vêm para matar o vírus. Quando isso acontece, quando essa guerra termina por destruir o vírus sai do meu corpo, mas o meu corpo continua com os anticorpos presentes. E aí, a partir daí, ele está protegido contra a entrada desse vírus novamente. Esse vírus não conseguirá mais entrar no meu corpo por um período de tempo que, dependendo do vírus, pode ser a vida toda. Dependendo do vírus, podem ser alguns meses, como é o coronavírus, como a gente aprendeu agora com o Covid. Depois de alguns meses ou um ano, pude me reinfectar novamente com outra variante ou desse mesmo vírus. Então, quando o médico usa o termo virose, ele está pegando você, paciente,
com sintomas e sinais que podem ser compatíveis com infecção viral causada por uma lista de vírus diferentes, mas que o comportamento desses vírus ele é relativamente previsível dentro dos sinais e sintomas que você apresenta e também dentro do próprio processo de cura. Dentro de alguns dias, o seu corpo vai produzir os anticorpos, suas células vão matar o vírus, seu corpo vai começar o processo de recuperação, seus sintomas vão embora e você segue sua vida. Os vírus respiratórios se manifestam com sintomas parecidos: nariz entupido, nariz escorrendo, dor de garganta, olho lacrimejando, tosse e alguns pacientes com febre, dor no corpo e outros sintomas. Pacientes que têm vírus gastrointestinais têm sintomas também parecidos: distensão abdominal, falta de apetite, enjoo, vômito, diarreia. Alguns também têm febre, outros têm também lesão de pele. Essas evoluções, elas são benignas na maioria das vezes, os sintomas duram poucos dias, a recuperação é completa e conhecer o nome do vírus não muda o tratamento, porque na maioria das vezes não existe um tratamento específico para essas viroses. Então é exatamente por isso que o seu médico, ou médico do pronto-socorro, diz que você tem virose. Não fique com raiva dele. Então, não foque no nome do vírus. Foque na sua evolução e na evolução dos sinais e dos sintomas. Se essa evolução é benigna, está acontecendo com melhora dia após dia, dentro de um espaço de tempo que é compatível com essa melhora, com essa recuperação, ou seja, na maioria das vezes 5 dias, está tudo dentro do script. Foque nos sinais de alarme. Quais são os sinais de alarme? Para a criança, especialmente, sinais de desidratação, um xixi muito escuro, fora do padrão da criança, ou uma quantidade de xixi muito reduzida. Se a criança está com choro sem lágrimas, se a criança está muito irritadiça, não quer ir no colo de ninguém, ou se está com sonolência excessiva, não toma líquido, não quer comer nada, ou se tem muito vômito e isso impede ela de se hidratar com segurança, nesse caso, a criança precisa procurar um pronto-socorro. Se aparecem outros sinais de alarme, como falta de ar, tontura, desmaio, ou se a diarreia tem sangue ou um catarro, isso tudo são sinais de alarme que você deveria procurar um pronto-socorro por conta dessa virose, ou voltar ao pronto-socorro se você já foi lá. Bom, nesse vídeo eu tentei explicar para vocês por que a gente dá esse nome virose. Não é por maldade, é um conjunto de situações clínicas que se parecem e por isso que elas ficam catalogadas nesse nome. Você também viu que você precisa procurar o pronto-socorro quando você tiver sinais de alarme. E se sua evolução estiver favorável, acontecendo progressivamente para a recuperação, você tem que só ter um pouquinho mais de paciência, se manter bem hidratado e esperar que o seu corpo vai matar esse vírus. Se você gostou desse vídeo, por favor me ajuda. Dá o seu like aqui, se inscreve no meu canal se você não é inscrito e eu vou deixar o meu endereço do Instagram aqui embaixo também para você poder me seguir lá. Muito obrigado e até a próxima.